Vê se isso já aconteceu com você, dentista. Seu paciente chega no consultório e ele tem uma restauração de amálgama, ou às vezes ele tem até uma cárie, mas que ele não sentia nada nesse dente. Aquela restauração de amálgama estava lá há muito tempo. Aquela cárie era uma cárie que estava na proximal e ela ainda não estava gerando dor. Ele te falou que aquela restauração de amálgama estava na boca dele há 15, 20, 25 anos. E que para ele ela estava mastigando, estava tudo normal, mas você alertou ele de um problema. Você alertou ele de uma cárie. Você alertou ele que aquela restauração de amálgama naquela cavidade que perdeu crista marginal deveria ser substituída. Aí ele falou, bom, então eu vou te ouvir. Eu vou substituir então essa restauração para evitar uma fratura desse dente. Eu vou remover essa cárie porque você me informou que eu tenho ela. Mas ele não sentia nada. Agora que você terminou de restaurar, a restauração tá linda, estética. Você colocou pigmento no sulco. Você domina muito bem todos os aspectos da anatomia, da escultura de um dente posterior. Seu paciente foi para casa e agora toda vez que ele mastiga, ele sente um choquinho. É assim que ele te explica. Doutor, toda vez que eu mastigo eu sinto um choque naquele dente. Aquele dente que tinha um problema, mas que ainda não tinha uma sintomatologia clínica, agora que foi restaurado e o problema foi resolvido, ele começou a ter dor. E isso incomoda demais o paciente. Poxa, mexi naquele dente que eu nem sentia nada e agora eu tenho dor. Isso incomoda o paciente e nos incomoda também. Incomoda o dentista que fez. Porque a gente quer promover estética, saúde e tirar a dor do nosso paciente. A gente foi treinado para poder tirar a dor. A odontologia faz muito isso. E aí o meu paciente que eu restaurei está com dor. Isso é uma situação extremamente desagradável. Isso é uma situação que incomoda a gente no dia a dia. E a gente começa a se perguntar o que levou esse paciente a ter isso, que é a sensibilidade pós-operatória. Não existe um fator único que leve à sensibilidade pós-operatória. Igual não existe um único caminho para poder tratar ela, se é que esse tratamento é efetivo, mas eu chego daqui a pouco nisso com vocês. Olha só, o que levou ele a ter sensibilidade pode ser inúmeros fatores. E eu quero listar agora esses fatores com você. Um dos fatores que eu queria começar citando é a maneira pela qual você removeu aquela cárie, aquela restauração, aquele amálgama antigo. Será que você removeu da maneira certa? Você sabia, por exemplo, que o amálgama deve ser removido sendo desmontado, ou seja, vai fazendo cortes nele e tirando os pedaços? Eu até vou deixar uma imagem aqui abaixo desse tipo de corte para poder ilustrar isso para você. Será que quando você estava removendo aquela restauração, removendo aquela cárie, você estava com uma irrigação adequada do motor? Será que seu alta rotação não está vibrando demais? O que, Bruno? Existe vibração de alta rotação? Existe. Alguns alta rotações do mercado vibram muito e isso contribui com sensibilidade pós-operatória. Outros alta rotação não vibram tanto, são mais estáveis. Sabe o que é mais estável ainda? É motor elétrico. O motor elétrico vibra menos ainda, porque não precisa da passagem do ar. Então também melhora o risco, né, de ter uma sensibilidade pós-operatória, pós-restauração. Será que o spray de água estava apontando para a ponta da broca ou ele estava só inundando a cavidade? Ou ainda, ele estava saindo para a lateral? O spray do seu alta rotação, do seu motor elétrico que seja, ele está bem ajustado? Muitas vezes o spray não está bem ajustado e aí ele não consegue gerar o resfriamento. E aquela broca ou aquela ponta diamantada que você usou, ela era nova? Ela estava cortando? Ou ela estava patinando muito, atritando muito sem cortar e colaborando com a geração de calor? Será que quando você estava terminando de remover a restauração, você trabalhou com uma baixa rotação? Você sabia que quando a cavidade está profunda, a gente para de usar o alta rotação e passa por baixa? Tá aí até outra vantagem do motor elétrico, que eu consigo trabalhar com 5.000, 10.000 rotações se eu quiser, reduzindo o risco de sensibilidade gerada por esse corte de dentina muito próximo da polpa. Você vê que em poucos minutos eu listei várias coisas só relacionadas à remoção daquela restauração e que isso também já pode estar gerando essa sensibilidade. Depois vai entrar fatores relacionados à restauração em si. Aí depois vai entrar a maneira como você isolou, vai entrar a maneira como você fez ácido fosfórico ou não fez ácido fosfórico, qual adesivo você utilizou, como você secou essa dentina. Se você fez um controle de umidade adequado, se você não deixou a dentina muito úmida ou se você não deixou ela seca demais, se a qualidade do adesivo era realmente boa, se era um adesivo, por exemplo, livre de acetona. Bruno, que história é essa ser livre de acetona? A gente precisa consultar a bula do adesivo e ver se o adesivo é livre de acetona.
Por quê? Porque a acetona resseca a dentina, fazendo uma remoção da água muito rápida, e isso pode contribuir com sensibilidade. Você percebe que essa discussão está ficando bastante aprofundada? Eu de verdade acredito que odontologia de excelência se faz com bagagem de conhecimento, com profundidade de conhecimento, com ir no estado da arte, com conhecer tanto, estudar tanto, dominar tanto, que você tem um controle absoluto sobre todos os fatores que poderiam levar àquela falha que você está tentando evitar. Nesse caso, levar a sensibilidade que você está tentando evitar. Ser especialista em dentística restauradora ou fazer um curso de pós-graduação, mesmo que não seja uma especialização em dentística restauradora de maneira aprofundada, significa ir no estado da arte. Eu gosto dessa palavra, ir no estado da arte. E o mais profundo possível. Discutir os últimos trabalhos, entender quais são os trabalhos de maior relevância que eu deveria trazer aquele conceito para dentro da minha rotina clínica. De verdade, não é à toa que eu quis fazer doutorado em materiais dentários, porque eu acredito que a excelência vem com conhecimento, com profundidade de conhecimento. Não é à toa também que eu estou aqui planejando, estou nos últimos dias disso aí, uma pós-graduação em dentística, online inclusive, para a pessoa fazer da onde ela quiser e atingir um grau de profundidade de conhecimento que reduz as falhas. Eu quero voltar para a questão da sensibilidade em si, porque depois a maneira como eu coloco o incremento de resina, a contração da resina que eu estou utilizando, a quantidade de carga dela, a técnica de fotoativação, a técnica de posicionamento do incremento, se eu fiz oblíquo, se eu fiz horizontal, tudo isso também vai gerando um risco maior ou menor de sensibilidade pós-operatória, pós-restauração. E sabe o que é o grande problema? É que depois que a sensibilidade está instalada, ela é difícil de resolver. Porque talvez aquela irritação, aquele incômodo, aquela cutucada, vamos falar assim de maneira simples, que eu gerei na polpa, não vai haver um protocolo que seja efetivo num curto espaço de tempo para gerar uma melhora. Entenda que, mesmo que seu paciente tome medicamento, ou pode só mascarar a dor e o problema continuar, estou falando de um medicamento de via oral, ou pode ser que nem melhore, porque a irrigação, a veia, o feixe vasculonervoso que entra pelo ápice é extremamente fino. Então pode ser que não esteja levando medicamento na quantidade suficiente. Talvez agora eu vou ter que contar com a boa vontade daquela polpa de reparar. Eu vejo que quando o paciente tem sensibilidade, muitos dentistas buscam remover, eu vou remover e fazer de novo. Talvez isso piore o problema. Isso não é uma garantia de melhora. Bruno, eu vou tirar e vou colocar eugenol, porque eugenol é anti-inflamatório, tem o tal do efeito anódino do eugenol, que é uma dessensibilização, pode ser que funcione, mas também não é uma garantia. Provavelmente, se a gente estiver falando dos protocolos mais atuais da odontologia de mais excelência, a gente estaria agora falando de tratamento de sensibilidade pós-operatória com laser terapia, laser de baixa potência. Essa é uma boa maneira de você hoje seguir com esse tipo de tratamento. Mas eu queria deixar claro aqui para você que aprofundar o conhecimento de forma a controlar os fatores que levam à sensibilidade é mais importante nesse processo todo, é o mais importante nesse processo todo. E não apostar somente ali em como que eu vou tratar isso agora. Evitar ter essa sensibilidade por meio de conhecimento, dominar os fatores que influenciam nisso. Fica essa dica aqui para você. Continua participando aqui, continua com a gente e se você quer fazer uma odontologia de excelência, continua aqui junto comigo, aprofundando no conhecimento junto comigo. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão, é isso que eu tenho trazido para a rede social e isso que eu vou continuar fazendo aqui. Valeu, tamo junto!